Então hoje nós vamos falar sobre um tema de grande interesse, tanto médico quanto social, epidemiológico, que é a obesidade e a cirurgia bariátrica. Meu nome é Murilo, sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo e vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, a gente lança a mão dessa modalidade de tratamento para a obesidade grave. E o que significa isso? Quando a gente fala de obesidade grave, a gente tem que classificar o que é a obesidade grave. E a gente usa para isso o parâmetro que é o IMC. O IMC é o índice de massa corpórea e ele é calculado baseado na altura do paciente e no peso do paciente. Dessa forma, a gente consegue padronizar a altura pelo peso, qual é o grau de obesidade daquele paciente. Então, o cálculo que a gente faz é peso dividido pela altura ao quadrado. E aí você vai ter o resultado do seu IMC. Com esse número, a gente vai poder classificar. A classificação, ela começa com IMC de 25 a 30, considerado como sobrepeso. Abaixo de 25 seria o peso normal. De 25 a 30, que é o sobrepeso, a gente não considera cirurgia bariátrica. Basicamente, reeducação alimentar, exercício e possivelmente algum tratamento clínico. Com IMC de 30 a 35, a gente já entra na faixa de obesidade. Então, seria uma obesidade grau 1. A gente ainda não considera essa faixa de obesidade como uma obesidade grave e não lançamos mão do tratamento cirúrgico para esse grau de obesidade. A partir da obesidade grau 2 e obesidade grave, a gente considera IMC acima de 35. Está bem estabelecido já a indicação de cirurgia bariátrica para um paciente que tem IMC acima de 35 e que possui comorbidades associadas, principalmente aquelas que nós vemos muito associadas com a obesidade em si, que é o colesterol, a pressão aumentada, o diabetes, entre outras menos faladas, como a apneia do sono, por exemplo. Então, quando nós vamos pensar no tratamento da obesidade com a cirurgia, a gente tem que lembrar que a cirurgia é um método muito potente para o tratamento, e ele é mais potente quanto maior o grau de IMC. Isso é um dos fatores pelos quais a gente não considera pacientes com IMC mais baixo como candidatos para a cirurgia. A gente sabe que a potência da cirurgia nesse paciente ela vai ser menor e, portanto, não vai justificar um procedimento invasivo, um procedimento mais agressivo como a cirurgia bariátrica, sendo que com métodos clínicos, medicamento, modificação do estilo de vida, a gente consegue ter resultados satisfatórios, tá? Então, falando sobre a cirurgia bariátrica, a gente pode dividir ela em basicamente dois tipos. Cirurgias mais feitas habitualmente hoje no mundo, tanto no Brasil quanto fora. Uma cirurgia em que você mexe apenas no estômago e uma cirurgia que você mexe no estômago e faz um desvio intestinal. Essa primeira cirurgia é o que a gente conhece como a gastrectomia vertical, ou sleeve. Quando a gente fala do método sleeve ou da gastrectomia vertical, a cirurgia é feita apenas no estômago. E o que a gente faz, a gente tira uma grande parte da grande curvatura do estômago, a gente tira esse trecho, tornando o estômago um órgão tubulizado, ele fica menor. Então, com isso, não existe essa questão do desvio intestinal. É só a cirurgia que mexe no estômago e aí a gente tem um efeito menos potente nessa cirurgia. A gente estima que a perda de peso chega a 30% do excesso de peso. No bypass, que é a outra cirurgia, outro método muito utilizado, a gente faz também uma pequena bolsa no estômago, então a gente exclui parte do estômago e essa pequena bolsa a gente conecta com o intestino mais distal. Essa é a parte do desvio que a gente fala. Então, o desvio significa que o alimento vai chegar na bolsa estomacal pequena que a gente confeccionou e vai passar diretamente para uma parte mais distal do intestino. Então, ela vai pular a parte do estômago que está excluso e a parte do duodeno. Por isso que a gente chama de desvio ou de bypass, Então a gente fez um bypass dessa parte que era o trecho inicial do intestino. Essa cirurgia, que é o bypass, ela tem um efeito metabólico mais potente. Por isso que às vezes ela é também conhecida como cirurgia metabólica. Então é uma cirurgia que vai ser mais indicada, por exemplo, para pacientes que têm um perfil metabólico pior devido à obesidade. Ou seja, um paciente que tem um diabetes mais grave, ou um paciente que tem um colesterol mais alterado, ou pacientes que têm maior peso, às vezes o efeito do bypass é uma potência maior na perda de peso. Então, se a gente pensa no sleeve como tendo 30% de média estimada de perda de peso, o bypass chega próximo de 50%. Para a gente ter uma ideia, comparando com tratamentos clínicos, os trabalhos mostram que os tratamentos mais modernos, mesmo com medicações mais recentes, chegam a 15, 20% da perda de peso. Então, a cirurgia ainda é um método mais potente. Mas, lembrar que a gente considera a cirurgia para pacientes que têm obesidade mais grave, não esses pacientes que têm obesidade que a gente pode controlar com medicação atingindo um resultado satisfatório. Existem outros métodos de cirurgia, alguns que a gente não utiliza mais hoje em dia, por exemplo, a banda gástrica, por exemplo, a colocação do anel. A gente não faz mais essas cirurgias que a gente sabe que as complicações a longo prazo não são custo-efetivas, não trazem benefícios que justificam o risco de complicação. E existem outros métodos que a gente ainda aplica hoje em dia, por exemplo, o duodenal switch ou a bipartição gástrica. São outros métodos cirúrgicos que podem ser indicados em casos selecionados, às vezes numa cirurgia revisional ou num paciente que
tem reganho de peso depois de um primeiro método de cirurgia bariátrica, a gente pode optar por converter para um outro método. Atualmente, tanto a cirurgia do sleeve quanto do bypass, a gente tem feito basicamente por via minimamente invasiva. Então já há alguns anos a gente usa a laparoscopia, que possibilitou a recuperação mais efetiva, mais rápida, menor complicação intraoperatória, melhor qualidade técnica cirúrgica, trazendo melhores resultados para os pacientes. E mais recentemente a incorporação da cirurgia robótica também, que a gente vê que naqueles pacientes com obesidade mais grave, com IMCs muito altos, em que a dificuldade técnica da cirurgia aumenta, a cirurgia robótica traz grandes benefícios. Então ainda existe um estigma do risco da cirurgia bariátrica que se arrastou por esses anos em que a gente praticava a técnica da cirurgia aberta. A cirurgia aberta realmente ela é uma cirurgia muito invasiva, muito agressiva num paciente com obesidade grave. A técnica é difícil, o acesso aos órgãos é mais trabalhoso, e o risco de complicação de fato era muito alto. Hoje em dia, com as cirurgias minimamente invasivas, especialmente a cirurgia robótica, o risco de complicação minimizou brutalmente e o resultado pós-operatório é muito bom também. Um exemplo que eu posso dar é que quando a gente fazia a cirurgia aberta, era muito frequente a gente ter que usar drenos no intraoperatório para poder ter uma vigilância das anastomoses, uma vigilância do sangramento no pós-operatório. Hoje em dia, com os métodos minimamente invasivos, a gente não usa dreno mais praticamente. Raro um caso em que a gente deixa um dreno para monitorizar uma anastomose ou um sangramento. Então, mesmo o pós-operatório se tornou muito mais rápido, muito mais eficiente, com o paciente podendo receber alta, muitas vezes já no dia seguinte da cirurgia. E agora falando um pouquinho do pós-operatório, então, muitas vezes o paciente que vai de alta rapidamente ainda tem que ter bastante cuidado com a alimentação. É o principal fator de dificuldade, né, de que está um pouquinho mais trabalhoso no pós-operatório, já que ele vai ter pouca dor, ele vai ter rapidamente a mobilidade restituída e ele vai ter a independência. A gente precisa focar no que ainda não é perfeito, que é a alimentação. Como a gente faz as costuras, as anastomoses no estômago, no intestino, a dieta desse paciente no pós-operatório precisa respeitar o tempo de cicatrização dessas costuras, dessas anastomoses. E por isso a dieta, a alimentação tem que ser uma dieta muito específica para o paciente depois da cirurgia. A gente mantém um protocolo de dieta líquida por um período, progride lentamente para uma dieta com uma consistência mais pastosa, mais cremosa e eventualmente o paciente volta a comer normalmente. Todas essas fases devem ser respeitadas com bastante atenção. E além disso também, já no pós-operatório um pouco mais tardio, o paciente precisa entender que a cirurgia ela é uma ferramenta, ela é um método a mais para o tratamento da obesidade grave. Mas a cirurgia por si só não é o que vai curar a obesidade. Ela vai te dar uma ferramenta muito potente para que você consiga perder peso de uma forma saudável e voltar a adquirir hábitos que vão prevenir que a obesidade recidive, que a obesidade volte. Então existe esse risco mesmo depois da cirurgia de o paciente reganhar peso. O fato é que nos primeiros 2 anos do pós-operatório, a potência da cirurgia bariátrica ainda está agindo bastante. Então a perda de peso é quase que infalível no pós-operatório da cirurgia. Mas depois desses 2 anos, pode acontecer da gente perder um pouco a potência da perda de peso pela cirurgia, se o paciente não investir também no melhor cuidado alimentar, nas atividades físicas, no ganho de massa muscular, que é isso que em última instância vai manter o nosso metabolismo mais ativo, vai nos ajudar a manter aquele peso perdido por um período mais longo e mantendo assim o que a gente buscou desde o início com a cirurgia, que é a saúde do paciente. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente deve encarar a obesidade como uma doença grave, uma doença crônica e uma doença que progride, uma doença que avança ao longo do tempo. Quando a gente busca um método para interromper esse avanço, para cortar essa cronicidade da doença, a gente precisa dali para frente continuar esse tratamento. Por isso que o pós-operatório da cirurgia bariátrica ele não é um mês, um ano, ele é um segmento de longo prazo, com uma equipe multidisciplinar que envolve todas essas outras áreas. Não só o pós-operatório, mas também a questão psicológica, a questão da adequação dos hábitos alimentares, a questão da adequação da atividade física. Quando a gente trata da obesidade, a gente deve saber que é um tratamento de longo prazo, para dessa forma a gente atingir resultados mais duradouros e efetivos.